padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria, contemplamos o seu rosto, de mãe e de discípula exemplar. E com ela, queremos crescer na consciência de que somos discípulos e discípulas de Cristo Jesus e nele somos chamados a nos firmar. É ele o centro de referência permanente de nossa vida. Como dizem seus sermões Santo Agostinho, então aprenderemos a não duvidar e a nos sentirmos fundados sobre a pedra, firmes e imóveis contra o vento, a chuva e os rios, isto é, contra as tentações deste mundo. Santo Agostinho diz: observai o apóstolo Pedro que naquele momento nos prefigurava, ora confia, ora duvida, ora proclama o Salvador imortal, ora receia que ele morra. E sendo a Igreja de Cristo composta de fortes e de fracos, não pode existir sem fracos e fortes. Ao dizer Pedro, tu és o Filho do Deus vivo, mostra a índole dos fortes. Quando, porém, hesita e receia, temendo a morte, e não reconhecendo a vida ao desejar que Cristo não sofra, simboliza então os fracos, que também são parte da nossa Igreja. Portanto, diz Santo Agostinho em Pedro, primeiro e principal na ordem dos apóstolos, no qual estava prefigurada a igreja, encontramos as duas categorias, as dos fortes e a dos fracos, porque sem as duas não existe a igreja. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Amado e amada de Deus, a presença de Deus nos devolve a força do amor que nos faz corajosos e, sobretudo, nos convence de que temos que ser generosos e solidários. Jesus estava com os discípulos, depois de momentos vividos pela força da sua presença amorosa. Eles entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. E Jesus tinha permanecido. Ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava vento forte, o mar estava agitado. Foi quando os discípulos, tendo remado mais ou menos 5 quilômetros, enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Por não compreenderem e não terem a evidência de que se tratava do Filho de Deus, Deus e homem, ficaram com medo. Mas Jesus, com a força de sua presença, infunde neles, como infunde em mim, em cada um de nós. Na medida em que a Ele nos abrimos, infunde neles a força da coragem ao dizer, sou eu. Isto é Deus que está presente. Onde Deus se faz presente, não há razão para medo, porque Ele é a força da vida, da vitória e de todo o bem. Chegaram então a Cafarnaum, à margem, antes de recolherem Jesus. Ficou no coração deles como deve ficar no meu, no seu. Não tenhais medo, porque o medo paralisa e gera fantasmas e produz monstros dentro do coração humano. É preciso, meu irmão, minha irmã, experimentar a certeza de que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, muitas vezes e de muitos modos falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Quando se completou o tempo, o nosso tempo previsto, enviou seu Filho, a palavra que se fez carne, ungido pelo Espírito Santo, para anunciar a boa nova aos pobres e curar os contritos de coração, como médico dos corpos e das almas, mediador entre Deus e os homens. Sua humanidade, na unidade da pessoa do Verbo, foi o instrumento de nossa salvação.
Deste modo, em Cristo realizou-se perfeitamente a nossa reconciliação com Deus e nos foi dada a plenitude do culto divino. Esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, prefiguradas pelas obras maravilhosas que Ele operou no povo da antiga aliança, tudo realizado em Cristo, principalmente pelo mistério pascal de sua bem-aventurada paixão, morte e ressurreição e gloriosa ascensão. Por este mistério, morrendo, destruiu nossa morte e ressuscitando, restituiu-nos a vida. Supliquemos a Deus, unidos a Maria, que para nós é exemplar nessa compreensão, a graça de compreendermos este mistério, para termos, nascendo em nós, brotando dentro de nós, a sabedoria necessária para conduzirmos a nossa vida com o equilíbrio e, na verdade, de filhos e filhas de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira